Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente está começando mais um podcast, o Pode Ver, do seu portal vnoticias.com.br. Sejam todos muito bem-vindos, né? Você já sabe que pode seguir nossas redes sociais, ó, tá tudo aqui embaixo. Vai lá no nosso portal, vai no Instagram, Facebook, porque tem muitas notícias rolando lá em tempo real, né? A gente contando tudo o que acontece aqui em Salvador, a gente também tem correspondentes em Portugal, Estados Unidos, então você sabe que aqui você fica bem informado, né? Então, clica aí, vnoticias.com.br e curte esse vídeo, já segue aí nosso canal, que é bem importante, e vai também seguir as nossas redes sociais, tá? Olha, hoje a gente vai trazer mais uma daquelas entrevistas, mais uma convidada, que é a convidada, né, que tem forte, que tem poder, ela é mulher, ela trouxe aí uma revolução para a gente aqui em Salvador, né, também no nosso estado. E eu vou trazer ela para a gente bater um bate-papo, né, conversar sobre vida, sobre mulher, sobre trabalho, sobre política, sobre tudo. E já de antemão lhe agradecer, Major Denise Santiago, muito obrigada por estar aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Eu que te agradeço, Aline. Que bom te reencontrar, viu? Seja bem-vinda de volta a Salvador. A gente estava morrendo de saudades. Você já chega assim, né, com esse Vê Notícia, com esse podcast que é maravilhoso, né? Que bom esse papo aqui da gente. Já começou, né, dos bastidores aqui, vocês perderam. Já começou dando uma esquentada aqui. É genial a gente poder conversar e construir. Eu adoro ver uma mulher assim como você, com brilho nos olhos e gostando do que faz. Que bom. E bom ter você aqui, né, para falar, você que trouxe aí um momento muito importante para a gente, para o estado da Bahia. Eu não estava aqui na época, né? Estava um pouco fora, morei fora, mas acompanho tudo daqui da gente. E vi como é que foi esse caminhar assim, né? Vou fazer um pouco com você a jornada da heroína. Como é que foi esse caminhar, né, sua entrada na polícia e depois de ter um momento também passeando pela política e de trazer esse embate da luta feminina, né? Da luta da mulher aqui. É uma odisseia, né? Você falou assim, meu Deus, a caminhada da heroína, já imaginei, uau! É uma odisseia. É incrível, né? A gente pensar. Eu sou uma mulher, uma menina que nasceu no São Gonçalo do Retiro, na periferia de Salvador. Sou a terceira de uma família de 5 filhos. Né? E quando eu faço 18 anos, eu estudei escola pública, estudei no ICEA, no Instituto Central de Educação Isaías Alves, ali no Barbalho. Tenho muito orgulho de ter estudado naquela escola. Mais orgulho ainda, né, que minha mãe dormiu na porta daquela escola para conseguir as 3 vagas, a minha, do meu irmão e de minha irmã. Né? Já era uma escola requisitadíssima, né? Eu estou falando para você aí do início, meio da década de 80, né? Requisitadíssima, que era uma das melhores escolas aqui de Salvador e da Bahia. Então, quando eu completei 18 anos, meu pai, foi quando abriu o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia para mulheres, e meu pai fala, minha filha, abriu o concurso aí, por que você não faz? Eu não tinha noção do que era a Polícia Militar. Por quê? Porque a gente está falando de outra realidade, né? A segurança pública não era a pauta do dia, não era aquela questão principal em nossas vidas, né? Vivíamos uma outra realidade. Outra realidade, menos violenta. Isso, mais, uma outra densidade demográfica também, não tínhamos tantas pessoas assim convivendo, vivendo conosco aqui. Então, meu pai falou, vai fazer que é um emprego público. Foi isso que me motivou de começo. Então, eu falo para as pessoas direto. Eu não era vocacionada para entrar na polícia. A polícia me apareceu como um emprego, uma oportunidade de trabalho. Só que quando eu entro, Aline, eu me apaixono. É sério? Meu Deus, porque aquela corporação, esta corporação que aí está, me deu a possibilidade, a oportunidade de fazer o que eu acredito, que é cuidar das pessoas. Nós éramos 5 em casa, mas meu pai e minha mãe, mas eu não lembro de quando minha casa ficamos só nós 7. Meu pai era porta aberta. Pessoas. Tinha época que tinha 15 pessoas morando lá em casa, porque meu pai queria cuidar dessas pessoas. Foi isso que meu pai e minha mãe me ensinou, passou para todos nós. Então, eu entro na polícia, sou da primeira turma de sargentos, que foi a primeira turma que entrou na corporação. E tinha mais mulheres? Desculpa, então. Em 1990, nós fomos 29 mulheres, 2 pedindo para sair, ficamos 27. Ok, tá. Então, entre 1990, vocês aí que estão acompanhando o podcast, pode parar de fazer continha para saber minha idade, viu? Isso é muito desagradável nessa altura do campeonato. Pula. Mas eu entro com 18 anos na polícia e 2 anos depois abre concurso para academia, que é o curso de oficiais. E eu também sou da primeira turma de oficiais, né? Então, eu passo nesses 2 concursos. Em 1997, nós tínhamos uma companhia de polícia feminina, essa companhia é dissolvida, então as mulheres vão para todos as unidades do Estado. Isso foi um avanço para nós, mas também foi um problema, Aline, porque a gente perdeu a referência.
Você tinha um espaço ok. onde viviam todas as policiais militares femininas e tinham ali as suas atribuições, seu espaço, seu banheiro específico, alojamento específico. A gente tinha um salão de beleza lá, específico para a mulher. E quando a gente dissolve a companhia, nós vamos para várias unidades, vários comandos, vários pensamentos Mas isso diferentes. foi o quê? O governo tirou? Foi o governo. Na época, foi uma política da Secretaria de Segurança Pública de acabar com as companhias especializadas. Ok. Pronto, e nós vamos. A partir daí, nós começamos a viver, né, as dores e as delícias dessa dissolução. E em 2005, eu consigo participar de um evento em São Paulo, junto com Cláudia Amara. E lá em São Paulo, o relato das policiais, né, começavam a falar sobre depressão, suicídio, tentativa de suicídio. E o que a gente viu naquele momento ali foi que isso vai acontecer na Bahia. Então, em 2006, nós criamos um centro de referência à mulher policial militar, que é o Centro Maria Filipa. Isso. Deixa eu fazer um parêntese mais para você. Daqui está perto de 2 de julho, é bom até você levar. É mesmo. Né? O comandante-geral, Coronel Santana, na época, eu vou levar a proposta para ele, fala, o nome do centro vai ser Maria Quitéria, coronel. Aí ele parou, olhou para mim e fez, você vai querer mesmo se vestir de homem para ser aceita? Olha, tomei um saco de cimento no peito. interessante, porque a gente não pensa, Não é pensa sobre nisso. isso. Porque a referência é tão grande, né? Tipo, Maria Quitéria, mas a gente não faz essa Não faz esse associação link. de... Ela Nossa. precisou ser um homem para ser aceita dentro para lutar pelo que acreditava, né? E aí ele faz, por que você não procura ver Maria Filipa? Porque é uma negona igual a você. Aí eu fui estudar Maria Filipa de Oliveira, que lá em Taparica uniu outras mulheres, conseguiu queimar as embarcações portuguesas e assim reduziu o poder ofensivo contra Salvador naquele momento e ajuda, colabora para que saíssemos vencedores em 2 de julho de 1823. Então, olha aí, né? A gente está falando de Maria Filipa, de uma heroína negra, à frente de outras mulheres e que ajudou na construção do país. E aí nós viramos o Centro Maria Filipa. Só que o Centro Maria Filipa nasce exatamente no mesmo ano da Lei Maria da Penha. Sim, sim. E eu começo a ser representante da Polícia Militar junto à rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí começamos a perceber que a Polícia Militar não se engajava nessa rede. Causa, né? Não. Então, em 2013, mais ou menos, dando saltos. 2013, aconteceu muitas coisas entre tudo isso, mas eu quero chegar em 2013, um amigo meu olha para mim e fala assim, Denise, tu já ouviu falar da Patrulha Maria da Penha, lá do Rio Grande do Sul? Aí eu falei assim, não, vai olhar que é tua cara. Aí eu vou estudar um pouco sobre a Patrulha Maria da Penha. Tive a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul, aprender como é que funcionava lá. Trouxe a ideia para Salvador. Botei uma pimentinha, um azeite de dendê, dei uma temperadinha diferente. E aí, em 8 de março de 2015, né, o primeiro ato do governador Rui Costa para as mulheres, no dia 8 de março de 2015, ele tinha recém assumido o governo em janeiro, lançada a Ronda Maria da Penha. Nesse momento, eu não estou à frente da Ronda, Aline. Quem está é a Capitã Paula, hoje Major Paula. Porque eu tinha, em fevereiro desse ano, recebido um diagnóstico, né, de uma neoplasia. Estava com um câncer bem no meio do meu estômago. Mas já deu tudo certo? Eu fiz a cirurgia. Curou. Arranquei o estômago todo. Eu adoro ficar falando para as pessoas, eu não tenho estômago para isso. Mas é possível. Sobrevive, vive. Fiz quimioterapia, todo aquele processo quimioterápico que tem que ser feito. E estou aqui, graças a Deus, seguindo. E eu digo para todo mundo que a Ronda me salvou. Ah, é? Eu assumo a Ronda em junho. Eu tinha feito um ciclo de quimioterapia e assumo a Ronda. O Coronel Lázaro me convida para assumir. Eu falo assim, eu estou vivendo assim, 15 dias na quimio, 15 dias em casa. Ele fez, venha, eu assumo a Ronda. Então, aqueles 15 dias que eu ficava ali na Ronda, eu via que meu problema não era nada, perto daquelas dores daquelas mulheres. E a esperança delas na Ronda, em mim, era tamanha que eu pensava assim, eu preciso ficar forte, que eu preciso ajudá-las. Eu preciso protegê-las na dimensão que elas acreditam, que elas estão confiantes. Eu não vou decepcionar essas mulheres. Então, eu fazia química, mas eu chegava na Ronda, trabalhava feito uma louca. Uma garra. Sabe? E aí nós nos transformamos na tropa de referência nacional no enfrentamento à violência contra a mulher. E quando você fala de dores, assim, né? Eu entendo muito você. Porque, além de ser jornalista, eu trabalho com essa área, né? Eu sou terapeuta e sou sexóloga. Então, em Portugal, eu atendi muita gente com violência doméstica, muitas mulheres com violência doméstica, violência sexual, todos os tipos de violência, as mulheres. E eu usava muito referência com isso.
a gente lá. Não só a Lei Maria da Penha, mas eu usava muito também a referência das rondas aqui de uma polícia especializada. Porque lá, Major, a gente não tem. Portugal não tem isso. Então, quando a mulher, ela não tem para onde denunciar, ela chegava no meu consultório, as africanas, com a cara toda rachada, violência doméstica. Eu tô falando, aí eu não entendi ainda o conceito, né? Aí vamos lá, eu vou na delegacia. Não, Aline, não pode. Aí teve um dia que eu fui para a delegacia. Cheguei lá, para SP, bati lá, e os policiais todos lindos, aqueles portugueses, tudo lindo, né? Os policiais. Falei, olha, eu vim denunciar aqui minha cliente, minha paciente, tal, não sei o quê. Não, nós não aceitamos, não fazemos, não faz BO. Não faz? Não, porque Mas era assim aqui no Brasil também, antes de 2006. Exato. Volta para casa, pensa direito. Exatamente. Reflete. No amanhã ela está aqui de novo. Era nesse jeito. Eu chorava, eu ficava chocada. Eu falei, como é que eu posso ajudar aquela mulher? Não tinha jeito. E até hoje é assim, um índice altíssimo de violência e não existe uma política pública voltada lá para isso, como a gente tem aqui agora, pelo menos para dar uma esperança. Né? E aí eu te pergunto, qual nessa andança sua lá, que você falava de muitas dores, que você chegava e conversava, quais são essas dores? Olha, você falou uma coisa interessante que me fez lembrar. A gente teve a oportunidade, a gente ganhou um prêmio nacional com um projeto chamado Ronda para Homens. A gente teve a oportunidade de ir a Londres, fazer um intercâmbio com a Polícia Metropolitana de Londres. Nas polícias, a gente tem um ditado que diz que toda polícia calça 40. Por quê? Porque todo mundo tem os mesmos problemas, não importa o estado. E eu entendi lá em Londres, vendo e vivendo aquilo, mas também na Colômbia, que a gente prestou consultoria, que toda mulher calça 35, porque não importa o espaço, o lugar. Tem países que são vanguardistas no enfrentamento ao uso, ao abuso de drogas, ao tráfico de drogas. Tem países que são vanguardistas na questão de repressão a roubos, de instituições financeiras, mas todos estão no mesmo lugar na proteção da mulher em situação de enfrentamento da violência. Faltam políticas públicas, fatos. Mas que dores são essas? Uma outra pergunta que eu sempre respondia, falavam assim para mim, Major, qual o caso mais grave que a senhora pegou? Aline, não existe caso mais grave. Não existe, eu também digo isso. Quando me perguntam, não tem caso grave? Não tem caso mais grave. Não tem. Porque eu posso ter sido ameaçada, mas essa ameaça me deixou de um jeito que eu não consigo sair de casa. Eu posso ter tido meu braço... A gente já pegou mulher sem mão, com o rosto queimado, o corpo queimado de ácido. Já pegou uma mulher sem pernas, mulher que teve sobrancelha, cabelo raspado. Eu sei. Mulheres que só foram ameaçadas, mas vivem em um processo depressivo, de pânico, que se auto-infligiram o cárcere, com medo de sair. Então, não existe um caso mais grave. Mas eu ainda avalio que as sequelas psicológicas são as mais complexas. Não é só o corpo físico, porque o emocional. O corpo até se cura, né? A biologia conseguiu fazer com que nós recuperássemos um ferimento, ainda que fique a cicatriz e que a gente olhe e lembre, mas a gente não vai doer mais ali. O rosto não vai estar mais inchado, sabe? Mas aqui dentro, ó. Mas aí você vai sempre ficar. Né? O que vai amedrontar essa mulher de tal sorte que ela acaba morrendo. Eu gosto muito de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que é Quase. E ele diz que quem quase morre ainda vive, mas quem quase vive já morreu. E muitas mulheres que nós iniciávamos tratamento lá na Ronda Maria da Penha, elas estavam quase vivendo. Estavam mortas. Tem uma que para mim é emblemática. Todo mundo achava que aquela mulher estava louca, surtada, porque ela chegava com uma sacola enorme, aquela sacola reutilizável, cheia de papéis. E ela sentava na frente das pessoas, da delegada, da juíza, da promotora, e começava a abrir os papéis, jogar em cima da mesa. E ela falava. Eu disse, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte. Aí eu peguei a mesa de reuniões da Ronda, fiz, bota esses papéis aí, vamos dividir. Isso aqui você não precisa andar aqui, você tem que deixar em casa. Esse daqui você tem cópia, que é importante, se não, tire cópia ali. Guarde isso aqui, esse aqui. Menina, vem aqui, encaderne esses documentos, deixe em sua casa tudo guardadinho. Você não precisa andar com tudo isso, só precisa andar com isso. Ok. Pronto. E a gente começou a acompanhar ela. Quando deu uns 6, 7 meses assim depois, a gente tem um evento lá, um projeto chamado Mulheres de Coragem. A gente levava essas mulheres para lá, para elas conversarem com elas mesmas. Que elas iam ver que não estão sozinhas, né? E quando essa mulher chega, toda arrumada, maquiada, salto alto, eu não acredito que é você. Aí ela até hoje fala, Major, a senhora salvou minha vida. Ai, que linda. A senhora modificou minha vida. São dores assim. Sim, ok. Dores que nos levam à beira da loucura, dores que tiram pedaços biológicos mesmo, físicos nossos,
né? E que deixam aquelas mulheres em lugares assim muito difíceis de retorno. Mas, sobremaneira, eu acho que o que a gente mais pode sacar aí de bacana com a Ronda é esse fomento da rede, né? Sim. Porque uma mulher que entra para a Ronda, entra para ser protegida pela Ronda, ela não é só protegida pela Ronda, ela é protegida pela Ronda. A Ronda faz uma interface com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com um centro de referência. A gente faz até... Eu lembro que eu fui conseguir em posto médico atendimento à mulher, em hospitais, e eu ia para a porta da casa dela, a gente começou a conversar com os caras também. Eu falei, peraí, tá dando certo não, eles têm que saber. Eles têm que ser educados também, né? Mas tá lá na Lei Maria da Penha. Mas a gente não pode só pegar uma ponta. Eu fico muito pensando nisso também. Às vezes a gente quer um olhar só sobre a mulher por conta dessas dores, dessas violências todas que a gente mas a gente também esquece da outra ponta, que é o homem. Então, na minha concepção, tem que ter aí uma junção, né? Como é que eu vou trabalhar com esse homem que ele não teve educação em casa, ele não sabe qual é o pai. Educação, ele teve, né? Educação machista. Mas é isso que quer dizer. Ele não teve uma educação que para entender o que é a mulher presente, né? Mas teve essa educação machista. Pode ter sofrido repressão. Eu encontro vários caras que têm a masculinidade ferida. E quando você fala de masculinidade ferida, a gente passa por isso, por um emocional que vem lá atrás de criança. Você vê, os menininhos, tá falando para você antes aqui no bastidor de João, né? É. Tu já viu que aquele menino pequenininho que o pai fica, você vai deixar essa namorada usar um shortinho desse? É. Ô, meu filho, que é o homem da casa, você que tem que mandar. O que é isso? Você só vai ter uma namorada? O que é que tem, meu filho? Tenha duas. Já começa cedo, né? Teve uma campanha muito bacana que a Secretaria de Política para as Mulheres do nosso estado fez sobre masculinidades tóxicas. É. Mas quando a gente pontua, é bom que todo mundo que está aí acompanhando a gente entenda, não está dizendo que a culpa é do homem, não. Se a gente ficar estabelecendo culpados, é como você falou, a culpa é sua ou a culpa é dela, a gente não vai resolver esse problema. Esse é um problema social. Enquanto fica andando paralelamente, homem por aqui, mulher por aqui, não vai resolver. Não vai. Tem que chamar os homens para dialogar, tá na Lei Maria da Penha também. É porque o pessoal só sabe falar de uma coisa da Lei Maria da Penha, que é para prender o cara. A Lei Maria da Penha não veio para prender homens, não. A Maria da Penha mesmo fala, eu não vim para prender homens. Eu vim para proteger as mulheres. É proteger. E esse processo de proteção, eu lembro que eu fiz um treinamento com a Polícia Militar logo quando saiu a Lei Maria da Penha, com os homens lá. Foi muito interessante, justamente isso, para eles entenderem conscientização, né, do que é essa masculinidade ferida e de como esse processo de você agir com a mulher agora, diante dessa lei, né? De quando foi muito interessante. A sala estava lotada de policiais, homem lá, viu? Que bom. E eles assistiram direitinho, fizeram o treinamento, fizeram os exercícios, tudo muito bacana. Olha, eu gosto muito de falar para as mulheres, às vezes, que... ele disse que se eu me ver com outro namorado, vai me matar. E eu falo, que ameaça faz? Não duvide que ele está falando. Sabe o que ele faz? Não é porque ele quer lhe matar, não. É porque o amigo dele falou assim, cara, você não disse que se Denise te arranjasse outro namorado, você ia matar? E aí, agora? Ela está com outro namorado. Você é homem ou você não é? Olha como a sociedade essa pressão quer manter uma reação. O cara vai lá, mata, é preso. E esses que ficaram fomentando né, essa postura, né, estão lá, impassíveis, seguindo a vida deles e falando, poxa, ele matou, que coisa chata, né? Que absurdo, ele fez isso com ela. A gente precisa conversar. A gente precisa conversar do ensino fundamental, do pré-escolar ao pós-doc. E se você... Então, já que você fala dessa conversa, aí eu vou te provocar. Se você fosse prefeita de Salvador, você colocaria isso na educação básica? Meu amor, se eu fosse prefeito de Salvador, você estaria vivendo numa cidade muito melhor, com certeza. Mas, para além disso, é claro que a gente tem que colocar isso na educação. No pré-escolar, a prefeitura cabe, né, o ensino fundamental e o pré-escolar. Então, no pré-escolar, você tem que fazer. Está na Lei Maria da Penha também, insisto. A Lei Maria da Penha é uma das 3 leis mais Mas por isso que eu estou te dizendo, porque precisa não vai... pôr. Não há uma aplicabilidade. E nós precisamos colocar essa comunidade escolar, professores, pais, para dialogar e debater isso, para não entender que você pautar o enfrentamento à violência contra a mulher, você pautar gênero, porque não tem como você falar de violência doméstica familiar sem pontuar o gênero. Essa construção social, que em algum momento da existência foi dizer que socialmente o homem é mais forte e poderoso, cabe a ele todo tipo de poder e a mulher a subserviência. Então, a gente precisa fazer, desde pequeno, os meninos saberem que as meninas podem jogar futebol do lado deles, que não há problema algum das meninas quererem jogar futebol. Sim, mas como é que você ia fazer isso, sendo prefeita de Salvador? Você foi candidata.
Graças a Deus. Foi uma dessas experiências Então, por mais isso, incríveis a gente vai que eu falar sobre tive. isso, mas é isso. Se você fosse prefeita agora, como é que você ia implantar isso, É só tendo fazer a uma lei bancada... valer. Sim, mas tendo uma bancada que talvez não consiga validar isso. E vou além. A Mas gente você não sabe tem... que isso já é curricular? Sim, mas a gente... As Mas pessoas só não têm a a prática, mas a prática. Secretaria de Educação não aplica. Primeiro porque a Porque a gente não tem... Secretaria de Educação não foi formada, Não, não a gente foi não tem conduzida. profissionais para isso, Sim. entendeu? E eu digo porque, antes de ir embora, eu estava lá na secretaria fazendo um trabalho justamente sobre isso, com os professores. A mesma coisa que eu fiz em São Paulo. E aqui não tem aplicabilidade. Por isso que eu estou dizendo, não tem profissionais Porque aptos você para precisa. isso. Por isso que eu falei para você primeiro essa comunidade escolar. Você Ah, não pode boa. chegar de cima para baixo e falar assim, agora vocês vão ter que dar aula. Se você não preparar essa comunidade escolar, esse professor, essa pessoa que trabalha nos serviços gerais, essa pessoa que trabalha com a Tem toda, que ter essa rede. eles E precisam concordo. entender o que é isso. Sabe por quê, Aline? A violência doméstica reflete diretamente no ambiente escolar. Você vai ter um Claro. menino que vai tirar nota mais baixa, que vai ser mais violento. Claro. Porque isso é reflexo, é o que você aprende na sala de aula. Então, você precisa, primeiro, nivelar esse conhecimento, esse saber. Eu não estou falando... É muito complexo você desconstruir culturalmente uma certeza. Sim. Porque na cabeça também das pessoas. É convicção, que né? Ele estão- já nasceu com aquilo ali? É. Eles lá falam, quer ver? Eu sei que todo mundo que vai acompanhar isso pode ver hoje, e quando escutar várias e várias vezes, que eu sei que vocês vão escutar, vocês vão querer, vocês já vão completar a frase que eu vou falar aqui. Porque vão dizer, quem briga de marido e mulher, Ninguém mete a colher. a gente protege a mulher, a gente cuida da mulher, a gente salva a mulher. Então, a gente precisa modificar isso. Para poder modificar, as pessoas acreditam mesmo. Eu já tive em ambientes escolares que as pessoas que trabalhavam lá, quer seja professor, coordenador, chegavam a falar assim, mas tenha paciência, né? Ela também gosta. Como se a mulher gostasse de apanhar. Tem mulher que gosta de apanhar. Essa mulher está humilhada demais, pobre demais, desesperada demais, isolada demais socialmente, não tem para onde ir. Ela só tem aquele cara ali que ela achou que era o príncipe encantado dela. Exato, é foda. Então, é preciso nivelar esses saberes, né, junto à comunidade escolar. Boa. Depois de que você nivela esse saber, porque, por exemplo, existem muitos professores de história que discordam do conteúdo de história que está posto aí, mas ele ensina aquele conteúdo. Né? Então, ele precisa aprender o que é este conteúdo para, a partir daí, nós descermos a tal ponto de aplicá-lo junto. Porque se eu não acredito em algo, eu não convenço. Isso é verdade. Você precisa acreditar. Isso é verdade. E eu estou falando de um processo de ressignificação cultural, que é extremamente complexo, mas que a gente já começou, né? Tem que começar. A gente vai começar e vai andando. A gente já melhorou em tanta coisa, né? Mas é por isso que é preciso, sabe? Você falou da perspectiva política aí. É por isso que eu olho assim, quando quem está pautando nossas políticas públicas, quem está conduzindo nossas cidades, se esta pessoa não acredita naquela política pública, se ela não acredita, você não vai ver isso refletido na sua gestão, na sua administração, seja lá onde for. É preciso acreditar para você enxergar, priorizar, inclusive. Então, se para mim não tem problema a violência contra a mulher, aí eu não vou ser uma prioridade. Lógico, eu não vou colocar orçamento, eu não vou trazer políticas É. públicas que posso fazer uma maquiagemzinha ali, deixar lá quietinho, né, com 2, 3 pessoas trabalhando e sigo. Mas eu não vou priorizar isso, né? Na minha perspectiva, uma Secretaria de Política para as Mulheres, por exemplo, ela precisa ser uma secretaria decisiva e transversal. Quando eu vou falar de obras públicas, eu preciso escutar essa secretaria. Porque que adianta você fazer um ponto de ônibus aqui e 200 metros você botar um acesso de rampa e esta mãe, por exemplo, que tem um filho com paralisia cerebral e precisa acessar o que está ali próximo, ela vai ter que descer do ônibus, empurrando a cadeira de roda 100, 200 metros, acessar, talvez para voltar, o que acaba virando transtorno. Então, são obras pequenininhas. Aí você faz uma praça muito bonita, cheia de brinquedos, no meio de uma avenida, que passa muitos carros e não cerca aquela praça, por exemplo. Quem está lá é a mãe, olhando o filho, até que se virar em quantos, para esse menino não sair correndo. Correndo e atravessar a rua. Então, são pautas que esse olhar precisa ser de quem tem sensibilidade, né? É muito bacana. E a gente tem mais sensibilidade do que os homens. A pandemia mostrou. Eu também sou contra homem, não. As pessoas falam, outro dia um falou, Major, parece até que a senhora não gosta de homem. Não tem nada a ver com gostar ou desgostar. Pelo contrário, o que eu estou falando é que eu preciso defender, nesse momento, a parte que está mais fraca. Claro. A gente fala de igualdade, mas nesse momento a gente precisa pautar a equidade. Porque essa balança está completamente desnivelada para o lado das mulheres.
A gente precisa, sim, ter um olhar para as mulheres, para poder, pelo menos, a gente pensar numa igualdade. Tá. Você tá no PT? Tecnicamente, na Polícia Militar, eu não posso estar em partido nenhum. Não pode Nós, estar, policiais né? militares, nos filiamos na convenção. Mas o meu partido ok. de coração é o Ok. Partido dos Trabalhadores Entendi. e das Trabalhadoras. Tá. E aí, você vai ser pré-candidata ou já está confirmado? Eu Já estou teve- pré-candidata a deputada federal. Ok. Eu estou. Mas, E eu boa. acho que é lá que a gente tem que estar, sabe, Aline? Que Claro que bacana. a Assembleia Legislativa é um espaço também de debate, de diálogo, que Sim, existem, sim. sim, mulheres lá que estão tocando. E eu acho que a gente tem que aumentar, inclusive, o número, né? Não é para um estado como Bahia, que tem 52% das mulheres como eleitoras, ter uma representatividade tão baixa do Claro. feminino. Mas você sabe o que isso também é? Eu não sei se você já viveu isso no seu campo de atuação. Tem uma mística que foi criada pelo machismo, de que mulher não vota em mulher, de que mulher é concorrente da outra mulher. Isso me preocupa muito, porque nós, em algum momento da história, acreditamos nisso. Eu já falei de sororidade aqui, até com... Quem foi? Fabiola Mansur. Sim, Eu adoro ela. Foi minha vice. E ela foi sua vice, é isso mesmo. E eu trabalhei muitos anos na Assembleia lá também, e a gente já se conhecia desde a época da Assembleia, e a gente conversou sobre isso aqui. Eu acho que, em determinado momento, as mulheres, elas disputam com as mulheres, sim. Elas que é um disputam. equívoco, né? O que é um erro, mas essa disputa é o olhar que eu tenho. Poxa, como eu queria. É uma disputa que beira também um pouco a inveja. Poxa, como eu queria estar no lugar daquela mulher que conseguiu conquistar várias coisas, né? Poxa, a Major, ela veio de baixo, ela está aqui, ela foi candidata, ela está. Poxa, eu queria estar no lugar dela. Aí entra nessa questão que eu não sei se é uma disputa ou se é uma inveja, uma coisa. E acaba não voltando, e não volta mesmo. Olha, E eu vou te dar uma experiência, só rapidinho para Fala. concluir. Eu fui candidata a vereadora em 2012. Eu tive 4.000 votos. Fiquei suplente. Na época, o PMDB, né? Que hoje é MDB. Fiquei suplente, terceira e tal. O que aconteceu? Eles poderiam entrar num acordo, que você sabe que tem os acordos, tirar um, botar na secretaria, porque era partido, e eu subir. Eles não fizeram isso, porque, primeiro, eu era mulher, e, segundo, a minha votação, inclusive, foi mais de homem do que de mulher. Isso é um Porque ponto para a gente pensar um pouquinho, né? é um ponto para a gente pensar. E por que foi mais homens? Porque os homens se identificavam comigo. Por eu ser essa mulher forte, de luta, de falar incisivamente. E eu tive várias, no meio da caminhada política, vários perrengues em que eu botei dedo na cara de ministro. Então, ou seja, como é que uma mulher faz isso? Aí a mulher já me olha com outro olhar, sabe? Eu não sei, é tanta coisa para se pensar. Que não é, mas Você sabe que eu sou fica... psicóloga, né, de formação. Eu sou também não psicóloga, sabia, não. Sou psicóloga Então, de da formação. área também, da minha Eu sou área. Da muito minha área facetada. também. Eu igual a mim brinco também. muito com as pessoas sobre contos de fadas, né? De como os contos de fadas constroem um processo. Né? Tipo, a programação neurolinguística na gente é um pouco muito perversa. Cinderela está indo para um baile um dia ter 300 mulheres para disputarem quantos homens? E este homem ia escolher a que estivesse mais bonita. Não é essa a lógica? Lógico. É isso, é a história. E a gente ouve isso várias vezes. Mas para eu ser mais bonita, você tem que ser o quê? Se eu sou mais bonita, você é feia. Sim. Então, quando você chega, se arruma todo, fala, olha, estou pronta aqui, estou indo para o podcast, hoje vai estar uma majolada. E aí, amiga, como é que eu estou? Ô, amiga, você tá linda, essa blusa arrasou, não sei o quê, mas a amiga que brinca sem graça, não tem nada a ver. Exato. A gente elogia o todo e procura um defeito, tá? Por quê? Porque para eu ser a mais bonita, você tem que ser a mais feia. Então, eu tenho que mexer na sua autoestima. Seu eu tenho ego. que desequilibrar você. Nós temos a mania de olhar o ponto preto do fundo branco. Então, se eu chegar para você aqui agora, você tá linda. Linda demais. Mas a tua sombra borrou um pouquinho. Quando você se olhar no espelho, você vai ver a mulher linda ou a sombra borrada? A sombra, eu já vou logo para cá, eu vou querer tirar o olho daqui. E aí, eu quero desestruturar você. Eu preciso baixar sua autoestima. Claro. Então, quando eu vejo uma mulher que está ali em ascensão, brilhando, ao contrário de olhar para aquela mulher como um farol, que está iluminando meus passos, de que está me dando o caminho para eu chegar e dizer, na verdade, ela está ali falando, você também pode. Claro. Venha, quanto mais de nós aqui, melhor. Não olhe para mim como uma ameaça, pelo contrário, eu sou uma parceira, eu sou, sabe, uma solidária.
Então, em vez de a gente fazer isso, a gente acha que a mulher está ofuscando a gente. Mas esse é um exercício que não só as mulheres têm que fazer, mas todo ser humano tem que fazer. Porque você olhar por outro e dizer, nossa, que bacana como ele chegou, e vibrar com a vitória do outro, é muito difícil. As pessoas vão te olhar e vão te dizer as piores coisas, né? Tipo, você não consegue. Mas chegar lá e dizer assim, tipo, eu faço muito esse exercício, né? Eu tento não julgar, tento não criticar, eu me policio. E quando eu vejo uma pessoa bacana lá em cima, que conquistou, que teve a luta, eu abençoo. Digo, oh, meu Deus, abençoa essa criatura. Abençoa porque ela só está te dizendo, em campo, venha. Exatamente. A gente precisa entender, quando a mulher é preterida, uma mulher é preterida, em qualquer lugar, todas as outras o são. Se a gente tem numa suplência uma mulher que não abre espaço para ela assumir, eu estou dizendo, aqui não é lugar de mulher. De mulher. Foi o que eles me disseram. É isso que está sendo dito. Exato. Então, quando a gente tem uma mulher na presidência, uma mulher CEO, uma mulher que é proibida de progredir, que é proibida de ser promovida, enfim, a gente ri enquanto mulher. Ou quando nós virmos uma mulher sendo presidente de uma empresa, a gente vai ter que perguntar, essa mulher namorou com quem para estar aí? Que é isso que a gente faz. Exatamente. Quando simplesmente fala assim, caraca, o que ela faz? Ela estudou o quê? Eu vou ver que essa mulher estudou também. Ou quando nós vimos uma pessoa ser candidata a prefeita de Salvador, por exemplo, e a gente ouvir e falar assim, ela que está aí só para se aparecer, não vai para lugar nenhum. Não, peraí, deixa eu escutar essa mulher, cara, que essa mulher pode estar conversando aqui comigo. Ela está conversando comigo. Então, nós precisamos entender que nós seremos muito mais fortes juntas. Você dá atenção a esse tipo de comentário, principalmente agora nas redes sociais, que a gente está muito nas redes sociais. A rede social, mas alguns comentários precisam ser respondidos. Você me falou que você é uma mulher forte. Eu concordo. Alguns comentários precisam ser respondidos. Concordo. Porque você não responder, você ignorar por si só, né? Você faz com que quem vem atrás e leia aquilo, acha que você não foi suficientemente você para se pontuar. Eu sempre falo que representatividade importa. Do mesmo jeito, eu briguei uma vez numa polícia de outro estado, que era uma coronel, né, uma coronela que estava no setor, uma diretoria. Okay. E na porta tinha escrito diretor. Aí eu fiz assim, coronel, por que tá diretor e não diretora? Minha filha, isso é bobagem. Eu fiz, não é bobagem, não. Sabe por que não é, coronel? Porque se chegar uma menininha aqui, sentadinha na porta, veio com o pai ou com a mãe, está sentada e lê aquela porta ali, ela vai saber que aquele cargo é de homem. Exato. Mas no dia que ela vir diretora, ele vai falar, uau, que maravilha, eu também posso estar ali. Não é bobagem, mas não é bobagem. Então, nas redes sociais, quando vem infelizmente, nós estamos vivendo quase 4 anos de... Meu Deus, como eu queria poder apagar isso da história, né? O ódio foi fomentado, por um lado, sabe, Aline? Eu até acho que é legal, porque a gente começou a enxergar quem estava do nosso lado, em sua essência. Porque ninguém despertou para esse ódio todo de 18 para cá, não. As pessoas eram assim, só mascaravam, né? Elas usavam uma personagem para cobrir, a máscara caiu. Mas eu acho que está tudo na essência também da pessoa, né? Da própria educação. E aí eu fico pensando também, para que você está criticando e julgando uma pessoa que você nem conhece? E assim, eu sou muito exposta na rede social, muito. Meus números na rede social são absurdos, 1 milhão de seguidores e tal. Então, eu recebo, às vezes, entra um ou outro, até mulher, viu? Olha só, a mulher vai lá, para que você está falando isso? Você não tem autoridade, capacidade, querida? Você sabe a minha história? Você não tem? Você não está dizendo que eu tenho autoridade para falar isso? Olha que eu tenho. E não é só de formações acadêmicas, não, entende? Então, eu respondo muito. Eu respondo porque eu não estou respondendo obrigando, eu estou educando a pessoa. Sim. A minha resposta é no sentido de educar. Que estão lendo ali. Meu marido mesmo é o rei dos comentários. Ele gosta de ler comentário. Ele vê qualquer notícia, Rafael é uma figura. Ele vai por comentário, faz para aqui comentário maravilhoso. Então, muita gente faz isso. Eu comecei a perceber que outras pessoas fazem isso. Aí, se você não der a ela a sua resposta, a resposta que vai ficar no ar é das outras. E aqui está posta, que não é a sua, que não é a verdade. Tem essa era de rede social, tem feito as pessoas, da mesma sorte que tem feito pessoas construírem fantasias que não estão vivendo, que não está existindo. Por outro lado, também tem pessoas que vivem para atacar a outra, né? Na minha campanha para a prefeita de Salvador, lá em 2020, eu cheguei a um ponto que as pessoas daqui falavam, não lê não. Não lê não. Foi muito atacada? Sim, é porque é preta. Racismo, é isso que eu ia dizer. É preta, porque o cabelo é isso, porque o cabelo é aquilo. É mesmo, que absurdo. Eita, como é que essa mulher fala isso? Você é uma vergonha, não sei o que lá. Mas o diferencial, na minha história de vida, é que eu sei quem eu sou.
Claro. Eu sei exatamente quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei, por exemplo, a campanha que eu fiz, me orgulho muito daquela campanha. Para mim foi linda. Sabe, a melhor coisa do mundo não envergonhou a mim, a meu pai, minha mãe, a meu filho. Né? A gente construiu uma história linda, encantou muita gente em Salvador, muita gente na Bahia inteira, e eu fico muito feliz, agradeço cada dia aquela oportunidade. Então, eu sei quem eu sou, mas tem gente que não. É isso. Que diz aquilo, você sabe quem você é. Né? Quem vier, você vai responder, você vai se posicionar, porque você sabe a sua verdade. Se você acha que a pessoa tem razão, você também vai dizer que a pessoa tem razão. Vai dizer, não, amigo, eu não me fiz entender, você tem razão. E vai seguir, porque o jogo é da verdade. Quando a gente é verdade, quando a gente é respeitoso, quando nós somos quem nós somos, né? Não tem porquê não recuar quando for preciso. Ou da mesma forma que não tem porquê não avançar quando for preciso. Então, trabalhar com a verdade, pautar a verdade é a melhor coisa, mas tem muita gente que não tem esse equilíbrio psíquico. Muita gente que não consegue, e aí você adoece essa pessoa em um lugar único. E isso eu me preocupo muito, eu falo muito com o João sobre isso. Eu converso muito com ele sobre ter esse cuidado com a rede, porque quando eu estou exposta, ele também está. Todo mundo, né? Sua família inteira está exposto, ainda mais agora. Vai começar a campanha, é pior ainda, né? O cuidado tem que ser maior. Mas a tua expectativa, a política está meio doida, né? Só para a gente contextualizar aqui. A política, e quando eu digo, eu estou tendo um olhar, né? De, mais técnico, jornalístico. Mais técnico, por isso que eu estou falando que está meio doida. Como é que... Tá, confusão, mas tá tudo bem. Mas como é que tá a sua expectativa a isso? Para deputada vai ser a primeira vez, né? É a segunda vez que eu me candidato nesta existência. Pelo menos que eu tenho consciência, né? A não ser líder de classe, essas coisas aí, se contar, tá tudo bem, tá na pegada. É como você falou, a política está mudando, né? A gente também viveu um processo de pandemia de 2020 e a gente teve que aprender a fazer política. É verdade. Né? O Partido dos Trabalhadores é aquele partido de rua, sabe? É uma militância linda que vai bater na sua porta, que conversa, convence, dialoga e conquista. Mas aí teve que reformular tudo isso. A gente vai ter que fazer uma... E outros partidos já estavam à frente da gente na perspectiva dessa militância digital. Em 2020, a gente aprendeu isso. Em 2022, estamos aqui hoje mais fortes nesse lugar, ainda que tenha voltado um pouco os eventos presenciais, mas sempre com muita contada, com muito respeito, né, com muito cuidado, porque a pandemia ainda está aí. Ainda está aí, Então, assim, a gente está reaprendendo. Eu avalio que vai ser uma campanha nesse sentido. Eu vou manter minha mesma linha. Eu não acredito, Aline, que a política seja um campo para você ficar tripudiando das pessoas, vilipendiando histórias. Eu não acredito que as pessoas, os eleitores e as eleitoras, querem acompanhar uma candidata ou um candidato que fique ali criticando o que o outro deixou de fazer, o que o outro fez. Eu quero ver o que você vai fazer. Eu quero saber sua proposta. Sabe? Eu não vou construir uma história em cima do que foi mal feito. Eu vou dizer como eu faria. Eu adoro quando você me perguntou como é que você ia fazer para inserir. Claro. É como eu faço, é como eu farei. É o que eu quero fazer quando chegar nesse lugar. Eu vi uma história que eu acho muito interessante. As pessoas falam, mas essa Major é muito ousada. Nunca se candidatou a nada, só foi a prefeita de Salvador. E agora já quer ser deputada federal. Quer estar em Brasília, lá junto. E a minha resposta aí, por que não? Todo mundo pode. Onde é que eu sei o meu lugar? Existe algum encadeamento? Então, primeiro você tem que ser vereadora, depois você vai tentar ser isso, depois aquilo para você chegar. E desde quando a política precisa de uma escola? Não existe nenhuma graduação. Não tem graduação em política, em mandatos legislativos e executivos. Não existe nenhuma graduação. O que existe é a vontade de você fazer pelo povo. O que existe é o respeito que você tem que ter por sua história e a história das pessoas. O que existe é o afã de cuidar de gente, sabe? Então, assim, se você tem tudo isso, se isso faz parte de você, de sua essência, onde é que está o erro de você querer estar onde você quiser estar? Não porque tem que me limitar. Eu sou mulher? E outra, vai ser mais uma experiência, né, para você, e você vai estar em contato com gente lá de Brasília, com tudo que vai abrir muitas portas, com certeza. E a gente precisa de políticas públicas que sejam transversais, políticas públicas que cheguem aos estados e aos municípios com uma força muito maior. É isso que a gente precisa. Sabe, a gente tem uma Lei Maria da Penha aí que não tem cofinanciamento, por exemplo. É um absurdo. Aí chega o município e fala, não vou fazer nada disso aqui não, porque esse dinheiro que eu tenho é para fazer outra coisa. Claro, é para fazer coisa mais importante do que proteger. Aí você tem, por exemplo, uma Ronda Maria da Penha, uma Patrulha Maria da Penha, que são expressões maravilhosas, né, de proteção a uma situação de violência, mas que não vai para a zona rural.
Porque você não tem um equipamento, não tem estrutura de veículos, né, de todos os equipamentos necessários para essa tropa alcançar a zona rural do nosso estado. Então, essas mulheres que estão na zona rural, imagina, isoladas. Imagina. Isoladas. Lá deve ser pior mesmo. Muito pior. Eu digo que aqui na capital a gente está no século XIX. Lá a gente deve estar na era medieval, né? No século XV, mais ou menos, XVI. Porque as mulheres lá, é isso mesmo. É uma frase que Aline, como isso me choca. Quando eu vejo, por exemplo, pessoas que foram mortas por conta de envolvimento com a criminalidade, pelo tráfico, seja lá qual for a situação, e a mãe ou o pai fala, é isso mesmo. Não é isso mesmo. Não pode ser isso mesmo. Como é que pode ser isso mesmo se aquela criança não teve condições de ir para a escola quando era a idade escolar, se aquela criança não tem nenhuma formação, perspectiva de um emprego quando completa o ensino médio? Não pode. Não é isso mesmo. Se aquela criança liga a televisão e está vendo todo dia fomento, compre, use, compre, use, e ela não tem como comprar, usar. Como é que pode ser isso mesmo? E aquela criança entende ou avalia aquele jovem que essa criminalidade pode dar soluções mais rápidas, cria atalhos, né? Não existe atalho. Como a gente pode dizer que é isso mesmo? Não é isso mesmo, gente. Você falou de criminalidade, agora eu vou te fazer uma provocação. Você já empunhou arma, né? Já. Lógico. Eu tenho 32 anos de serviço. Então. Até hoje empunho, né? Então, exatamente. Então, você está lá com a arma. Como você encarou as falas do presidente sobre toda a população ter uma arma? Pois é, eu acho isso um absurdo e um desrespeito até com essa própria população. Quando você não tem nenhuma arma em sua mão, nada que possa ferir a pessoa de maior gravidade, ou que seu corpo também não seja maior que a outra pessoa, a sua tendência é dialogar. Você vai conversar. Você vai argumentar, a pessoa vai argumentar, você vai argumentar, a pessoa vai argumentar, não é isso? A violência ela só vai se inserir aí quando você não tiver mais argumento. Então, às vezes, tem gente que vai com o dedo em rixa em sua cara, quer gritar, falar mais alto para poder segurar, porque, infelizmente, a raça humana é uma das poucas que querem resolver tudo na violência. Mas na favela não tem argumento, Major. Né? Em alguns lugares, sim, tem muito lugar bacana. Tem muita gente legal. Minha família é de favela, cara. Não, eu vim de lá. Talvez eu tenha São homens e mulheres. Não estou dizendo que a gente é ruim, não. Pelo amor de Deus. Mas tem diálogo, tem conversa. Em todos os espaços tem diálogo, tem conversa. Você está falando que junta a criminalidade. Junta a criminalidade, Junta a criminalidade, eles têm lá, infelizmente, regras por ausência mesmo do Estado. Então, quando vem uma proposta de armar as pessoas, você está dizendo que você está tirando argumento, está tirando diálogo. Ok. Porque se eu estou com uma arma na mão, a minha reação é de lançar mão da força que eu tiver comigo. Quando você é policial militar, qualquer outra função que trabalha com segurança pública, que você tem uso, o porte da arma, eu, por exemplo, passei 4 anos de treinamento com armamento de tiro. Nós passamos por avaliações psicológicas constantes. Nós discutimos sobre direito, sobre as legislações correlatas ao uso e emprego da arma. E nós usamos a arma como o último recurso. Okay. Então, a arma, ela não é, na verdade, né, esse equipamento primeiro da polícia. Muito embora, pela conjuntura atual, nós tenhamos, sim, que lançar mão delas mais vezes que vamos querer. Mas quando você joga isso na população? Despreparado. Você já viu quantas crianças são adolescentes brincando com armas, estão matando um outro? Mas também por causa de jogos. Isso acontece aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muito. De jogos, né? Eles ficam querendo imitar os jogos eletrônicos. Quantos adolescentes em surto invadem espaços e ameaçam, matam os outros em outros países? São países que fizeram o uso ou a liberação de armas. A gente precisa aprender. Denise, você acha que nunca vai ser possível no Brasil? Não é isso que eu estou te dizendo. O que a gente precisa fazer é um regramento correto, sabe? Como talvez já existisse, nós precisamos aprofundar esse regramento. Porque, às vezes, você tem uma arma em sua casa, fornecer também a criminalidade essa arma. Porque você pode ser assaltada, levarem tua arma. Sim, você pode ser morta pela sua própria arma se você não tiver. Porque usar armamento requer também uma coisinha chamada memória muscular. Você tem que ter essa memória muscular para o uso da arma. Né? A gente assiste muita série de TV e acha que a pessoa vai sacar, né? Mas não é tão simples assim. Você tem que ter memória muscular, você tem que estar fazendo treinamento constante, você tem que estar atirando constante, senão a arma de sua mão vira-se contra você.
Porque se alguém tiver um treinamento melhor que você, toma aquela arma de sua mão, te mata, ainda leva a arma e essa arma vai alimentar mais uma vez, né, o comércio ilegal de armas, e a gente está com mais pessoas sendo ameaçadas em ponto de ônibus, em bares, em vários espaços, né? Então, o armamento em si, a liberação ou não é isso que eu vou discutir aqui agora, porque a gente nem teria todo o tempo. É de como isso está sendo feito e propagado, como se isso fosse a solução para a violência. E não é assim que a gente vai solucionar a violência. A gente vai solucionar a violência com mais escolas, com mais oportunidade de trabalho, emprego e renda, com mais condições de saúde, com maior dignidade para a pessoa humana. É assim que a gente vai solucionar a violência. Não, mas é boa. A sua argumentação foi ótima. Eu só quis provocar, né? Mas pode provocar. Que a gente não é mulher de fugir de provocação, né? A gente vai para cima. Mas é bom mesmo. E para a gente finalizar, contextualizar, eu poderia ficar aqui horas conversando com você, mas está chegando o horário, a gente já até passou um pouquinho aqui. E sei que você tem um monte de coisa para fazer. Como é que você, hoje, né, encara todo o seu processo mesmo, né? O que você viveu, né? O que você falaria e diria para Major, que começou lá no iniciozinho, né? Não vamos dizer a idade, mas essa trajetória, né, sua, né, hoje, você passando por tudo que você passou, por uma doença, vencendo, né, por enfrentar os problemas, dificuldades, preconceitos, tudo, né? Olhando para trás, hoje, o que você diria? Caramba. Eu acho que eu viria para minha mãe e meu pai e falar, poxa, deu certo, cara. Deu certo. Deu certo tudo, assim, né? Chega a me emocionar agora. Ai, que lindo. Deu certo tudo, porque meu pai é um homem que estudou até a 4ª série, caramba, hoje o 5º ano. Minha mãe foi tirar o ensino fundamental 2, que a gente chama de 9º ano hoje, grávida da 4ª filha já, porque ela precisava aprender e para ensinar a gente, sabe? Então, assim, não compravam luxo, não tinha. Meu pai via a mesma roupa todos os dias para a gente ter educação, entendeu? Então, por que eu acho que deu certo? Por que eu falaria para mim mesma deu certo? Porque eu acho que eu honrei isso neles. Né? E eu retribuo muito, retribuo muito ao universo. Né? Eu falo, às vezes eu brinco com os meninos, brinco não, eu falo, na verdade, eu digo que eu sou um presente de Deus. E eu sou um milagre de Deus. Porque eu poderia não estar aqui hoje. É verdade. E se eu estou aqui hoje, eu sei que é para retribuir tudo que Deus fez por mim e comigo. Então, eu acho que é isso. Eu ia falar para a mãe e pai, agradecer e dizer, poxa, deu certo. E obrigada, sim, por estar viva. E eu acho que tem muito mais pela frente. Claro. E nesse caminho que eu sigo para frente. A gente precisa seguir para frente. E se a gente puder puxar mais de nós com a gente, que a gente puxe, mas a gente precisa seguir para frente. Então puxe, minha querida. Puxa. Eu tô aqui já emocionada. Eu sou uma besta. Mas é verdade. É a verdade, eu acho. É verdade. Queria te agradecer muito. Queria dizer também que as portas estão abertas, tá? É um espaço para mulher, para homem, mas é uma mulher que tem um microfone aqui. Hoje eu tenho voz, posso falar o que eu quiser sem ser mandada por ninguém. Então, o espaço também é seu. Fique à vontade, o que quiser pode vir. E desejar mais sorte aí na sua caminhada. E faça por nós, né? Muita coisa. Estaremos juntas, viu? Viu? Muito obrigada. E, gente, você que está acompanhando aí, daqui a pouquinho vai ter também uma matéria lá no portal, escrito tudo bonitinho, o que rolou aqui nesse Pode Ver. Vai ter também no Instagram, vai ter no Facebook, no Twitter, enfim. É só seguir nossas redes sociais, tá bom? E, a gente volta no próximo Pode Ver com mais uma entrevista emocionante, inteligente, fantástica, que você sabe que eu adoro conversar com pessoas que são bacanas e inteligentes, tá? Beijo! A gente volta no próximo Pode Ver. Tchau, tchau.